Tudo bem, gente? Olha, como aqui é tudo muito realidade, vocês viram que eu tô até abotoando minha camisa e tô fazendo um teste aqui, na verdade, pra ver se tá funcionando esse. Olha o Rodrigo Rosa aqui já me mandando horas de corações. É assim que eu gosto. Estamos fazendo um teste aqui pra ver se tá rolando mesmo. Tá todo mundo me ouvindo aí? Como é que tá, gente? Tudo certo? É isso? Hoje a gente vai falar com a Carol Sgott, uma, enfim, grande figura aqui. Tá aí? Tá todo mundo me ouvindo? Eu vou te chamar agora, Carol. E daí a gente vai, enfim, vou fazer um bate-papo com a Carol um pouco sobre a MP que o Bolsonaro lançou. Em especial, o que muda na relação de trabalho, enfim, seja do ponto de vista das empresas e, claro, dos trabalhadores. E depois a gente vai fazer um papo, uma conversa sobre possíveis soluções, o que vem por aí, tá bem, gente? Oi. Olá, Carol, tudo bem? Tudo bem? Deu Beleza? certo agora, né? Deu certo. Você vê que loucura. Bom, se terminasse as transmissões de Instagram e WhatsApp, o que vai ser Aí, desse mundo, né? você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então tá ótimo. E aí, como que você quer Maravilha. começar? Começar com o quê? Bom, vou dar uma contextualizada aqui para quem está nos acompanhando, né? E daí eu ia sugerir também você fazer uma leve apresentação e daí a gente entrar no tema, pode ser? Tranquilo. Bora lá. Maravilha, maravilha. Bom, gente, a gente tem feito lives aqui quase que diariamente, estamos buscando, inclusive, organizar melhor esses temas de assunto, mas basicamente a gente tem conversado muito sobre o que tem sido essa crise, possíveis saídas, nós precisamos arrumar saídas do ponto de vista da saúde, né, enfim, dessa crise sanitária, inclusive, que nós vamos ter, e claro, vamos ter uma crise, estamos iniciando uma crise econômica mundial, né, talvez sem precedentes também, então vai ser um momento que nós vamos precisar se organizar muito, vai ser um momento, enfim, é um outro mundo pós-coronavírus, né, de como as pessoas vão lidar com as coisas, como nós vamos viver em sociedade. Me dá um medo enorme, porque as coisas já não caminhavam antes para um lugar da solidariedade, do companheirismo, de uma vivência coletiva, e agora a gente vê a destruição da ideia do Estado neoliberal ou Estado que não põe a mão no mercado por um vírus, né, que nos coloca numa situação de calamidade pública enorme, né, uma situação drástica para a vida do nosso povo, seja porque nós temos uma pandemia de saúde, seja porque também temos uma crise econômica que deve, enfim, dirigir e reorganizar completamente a sociedade mundialmente. Hoje a gente tem esse bate-papo com a Carol, porque Carol é uma figura importante, trata dos assuntos trabalhistas aí, enfim, teve com a gente no Festival Mundo Mágico que a gente fez em Osasco, debatendo a questão previdenciária, e agora esse é um assunto muito importante, né? Evidentemente que, primeiro, me é sugerido a gente falar das iniciativas que o governo já teve, né, que o Bolsonaro teve, e depois a gente vai colocando nossas avaliações, né? Antes só da Carol iniciar a explanação dela, estou aqui acompanhando. A Marilu está falando aqui. Carol, pode falar um pouco se o patrão pode mandar embora nesse período ou não? Opa, vamos querer saber essas informações todas aqui. Tem muita gente aqui acompanhando conosco agora, não vou citar nominalmente cada um, quem fizer comentários a gente evidentemente lê aqui e participa conosco, tá bem? Vale a pena só dizer antes, Carol, que assim, o que eu venho falando nas lives é como que o Bolsonaro criou uma cortina de fumaça também em torno desse assunto da economia.
porque ele vem colocando empresários contra trabalhadores numa lógica absolutamente estúpida, né? Assim, eu sou empresário, sou do ramo da economia, da cultura, e dependo de muitos trabalhadores recebendo para Com conseguir a certeza. economia girar e as pessoas consumirem o show que eu vendo. Né? Então, nós estamos nesse barco, todo mundo junto, né? E a gente tem muito dito isso. Os governos, a nível federal, estadual e municipal, precisam construir saídas para os empresários e para os trabalhadores, em especial os pequenos, os microempresários, os empreendedores que já estavam numa situação difícil no Brasil antes. A gente sabe que temos uma legislação trabalhista que foi completamente transformada no último período, mas que outrora, por um lado, protegia o trabalhador, mas o microempresário, ele assim, tinha uma dificuldade enorme também. Enfim, podemos entrar nesse assunto. Mas antes de passar a palavra para você, eu só queria deixar claro que nós não vamos entrar nesse jogo da falsa dicotomia entre o empregador e o trabalhador. Porque, no fundo, nós estamos no mesmo barco. Né? A verdadeira polêmica, a verdadeira dicotomia está entre, vamos dizer assim, aquele movimento que teve nos Estados Unidos, né, dos 1% contra os 99% contra os 1%. Ou seja, nós temos grandes milionários no Brasil, nós temos grandes bancos, né, que sempre tem uma alta taxa de lucratividade e sempre sugam o Estado. E o que aconteceu agora foi exatamente isso. O governo federal já ajudou os bancos e ainda não teve nenhuma ajuda para microempreendedor, para microempresário ou para o trabalhador. Então, vamos tratar um pouco desse assunto agora. Com você a palavra, Carol, manda bala. Então, Gustavo, é bem interessante isso que você falou em relação do conflito realmente entre empregado e empregador, tá? Somente para dar uma introdução, antes de entrar no assunto que interessa mais para o povo, o governo federal, na verdade, com essas medidas ditas econômicas, não ajudou em nada o empregador, tá, gente? Porque na verdade, quem deveria estar pagando essa conta não é o empregado e nem o empregador. É o governo federal que deveria estar pagando aí o salário do pessoal que vai ficar sem emprego, enfim, do pessoal que vai ter o salário reduzido, coisas que nós estamos vendo que está acontecendo em outros países, tá? Então, o empregador, né, que no fim todo mundo fala que é o grande queridinho do governo, na verdade, se você, empregador, for analisar certinho, essas medidas não te ajudaram muito também, tá? Então é bom pontuar isso. O empregado, então, nem preciso comentar, né? Sempre vai ser, infelizmente, o que vai carregar aí a economia nas costas. Mas vou começar aí a falar um pouco sobre o que interessa, que é o que todo mundo quer saber, é o que todo mundo vem me perguntar, inclusive, tá? Gente, nessa pandemia toda que está acontecendo, é fato que muitas pessoas vão realmente perder o seu emprego, infelizmente. Pode o empregador demitir você agora, neste momento? Sim, tá? Não existe nenhuma estabilidade em virtude dessa pandemia, não existe nada na lei garantindo isso, tá? Então, a medida provisória 927, ela não traz nada a respeito disso. Eu vou, exceto, né, se o sindicato da sua categoria fez algum acordo coletivo nesse sentido. Mas pela lei, em regra, você pode sim ser demitido, infelizmente, tá? Só um parênteses, Carol. A proposta do Bolsonaro era mais assustadora ainda antes, né? Porque antes ele permitia o empresariado congelar o salário, ou seja, o trabalhador nem demitido ele poderia ser. Ele poderia estar trancado em casa, tendo que alimentar a sua família e não ter nenhum recurso e o empresário não ter que arcar com nada, né? Mas enfim. Exato. Isso daí, tá, Gustavo? Chama layoff. Ela já existe, tá? Só que essa layoff, né, a natureza dela é o empregador afastar o funcionário por um período para ele fazer uma qualificação profissional, e essa qualificação profissional ela é bancada pelo governo. Você pode ver que na medida provisória ele falou que o empregador poderia afastar o seu funcionário sem qualquer nenhuma contraprestação, que não está previsto originalmente na lei,
né, layoff, que é o nome dela, e sem salários. Inclusive, é o empregador que aí dá algum curso de qualificação, né? E como que o empregador também achar um curso de qualificação no meio dessa pandemia toda, online ainda por cima. Então, na verdade, eu não sei quem foi o maluco, desculpa aqui a sinceridade nas palavras, que colocou isso na lei. Pode ser sincero, eu li umas 3 vezes, porque eu achei que eu estava vendo coisa errada. Uhum. Mas ainda bem Que que loucura. foi revogado pelo Twitter, depois, né, Uhum. veio a medida provisória 928, que revogou aí o artigo 18 dessa medida provisória. Graças a Deus. Uhum. Mas respondendo aí ao que todo mundo quer saber, falei da demissão, né? Infelizmente, você vai poder acontecer isso. A lei não te traz nenhuma estabilidade nesse sentido, tá? Vai ter que pagar as verbas decisórias? Sim, prazo de 10 dias. Isso não foi alterado. Vai ter que pagar as verbas decisórias normal. Uhum. Entendeu? Aí o que está acontecendo muito, eu vou falar um pouco, depois vocês fazem perguntas aí, se eu não estou falando realmente o que vocês querem saber. Mas o Uhum. que está acontecendo muito é que as empresas estão antecipando as férias, tá, gente? Como que funciona essa questão de antecipar as férias, tá? O empregador, ele vai, por exemplo, ele tem que te avisar com 48 horas de antecedência que você vai estar de férias, que vai entrar de férias, tá? Geralmente, pela lei, tá? O empregador tem que pagar as férias com 2 dias de antecedência. Então, 2 dias de antecedência, o empregador tem que pagar as férias até para o empregado poder usar esse dinheiro para viajar, enfim, curtir as suas férias. Pela medida provisória, por exemplo, se o empregador te colocou de férias agora no mês de abril, ele terá até o 5º dia útil do mês seguinte, ou seja, até o 5º dia útil do mês de maio, para pagar as férias, tá bom? Então, vocês não vão receber mais as férias antes de iniciá-la. Vocês vão receber as férias um mês depois, até o 5º dia útil. 1/3 de férias, que é aquele adicional que a gente recebe, né? Enfim, como uma gratificação aí para curtir esse momento, ele poderá ser pago até dezembro deste ano, tá? Então, você pode ver que teve aí uma elasticidade aí no tempo das férias. Então, a maioria das empresas estão adotando isso, essa questão da antecipação das férias, tá? Uhum. Deixa eu ver, Olha, não sei se alguém fez Carol, pergunta, não estou conseguindo te- enxergar as perguntas, eu tô meio acho que cega. imagina, acho que tem a grande questão das pessoas que tem aparecido é o seguinte. O Cauê pergunta aqui, outras perguntas, estou sentindo também uma dúvida de outras pessoas em torno desse tema. Se eu não quiser sair de férias, o meu patrão pode me obrigar a me dar essas férias? Pode. Pode, com certeza. Infelizmente, né? Inclusive, Entendi. você pode ver que essa questão da constitucionalidade está sendo até debatida aí no tribunal, né? Porque vai ficar muito complicado. Que as férias para o empregado é uma forma dele descansar, dele curtir. Então, assim, você imagina um empregado que trabalha numa metalúrgica, por exemplo, entendeu? Uhum. Imagina, o cara vai antecipar as férias, vai ficar dentro de casa, não vai ter lazer, aí vai ter que trabalhar depois, talvez o dobro, que é para gerar economia, né? Eu não sei, Exato. assim, imagina os reflexos que isso pode causar, né? De cara, já Uhum. imagina aumento de acidente do trabalho, doença do trabalho, por aí vai, né? Uhum. Sim, 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 sim. Olha, estou recebendo aqui mais perguntas. A Marilu falou corretamente aqui para a gente falar um pouco da renda mínima, a gente já vai tratar sobre esse assunto. Queria antes ficar um pouco nessa coisa das férias e do que pode ser feito. O Dória também instituiu isso, principalmente para o setor da educação agora. Eu sei que a moçada está bem indignada, lutando contra isso. E essa é uma notícia terrível, né? Porque, assim, imagino eu que muita gente que às vezes organiza suas férias para ir visitar outros parentes, enfim. Na prática, as pessoas não estão de férias, né? As pessoas estão. Estão Né? exatamente, estão confinadas, enfim. É, deixa eu ver aqui mais questões, temos mais A Mari perguntas aqui. falou Tem. A Mari comentou aí do renda mínima, não é, Aham. foge um pouco do assunto da MP, tá? Enfim, só para fechar essa questão da MP, só para vocês terem uma ideia,
que eu falei aí em relação às férias, mais uma vez é o empregado que vai pagar a conta aí da crise, tá, gente? Porque vai todo mundo ficar sem descansar realmente, porque vão ficar todo mundo em casa, estressado, nervoso, e quando voltar ao trabalho já pode se preparar que o trabalho vai ser em dobro. Outro assunto importante que estão me perguntando, está no forno, tá para sair, é a outra MP falando da redução de salários e redução de jornada de trabalho. Gente, isso vai sair, tá? Tá aí não sei se está no Congresso ou se ainda está com o presidente no Executivo, mas eu sei que vai ser possível, sim, reduzir a jornada em 20, 30, não, isso, 20, 25 ou 30% e o salário também. Mas isso ainda é uma medida provisória, é só especulação, a gente nem tem o texto final ainda. Agora, você tem visto essa especulação onde, Carol, assim, já teve alguma declaração de alguém do governo, algo parecido, não? Então, como advogado, eu sempre recebo, né, essas informações, né, mas porque é da minha área de atuação, tá? Mas a mídia está divulgando bastante. Então, tá? Na verdade, essa questão da redução da jornada e redução salarial já era para ter saído na MP 927. Eu não sei por qual razão isso não foi incluído, mas com certeza essa semana, no máximo a próxima, vai sair esse MP e eu tenho absoluta certeza que o empregador vai usar muito essa redução de jornada com a redução de salários também. Tenho absoluta certeza que quando sair vai ser uma febre. Entendi. A Mayara, minha querida amiga aqui, está perguntando, quem está trabalhando de home office perde o direito aos seus benefícios? Não, né? Nossa, isso é uma discussão. Olha que engraçado. A medida provisória não tratou nada a respeito disso, entendeu? Então, assim, tem bastante gente falando que não deve perder, tá, os benefícios. Eu concordo, você não deve perder nada, principalmente convênio, enfim. Vale transporte vai ser discutido, tá? Pode ser que algumas empresas queiram aí cortar, até mesmo porque realmente não vai ter a locomoção, até acho justo nesse ponto. O Vale Refeição, eu não acho justo ter esse corte. E também tem a questão das despesas da pessoa. Porque mal bem a pessoa está de home office, ela está usando a luz, está usando, enfim, os seus objetos pessoais, ela está usando todo o aparato da sua casa. A medida provisória, ela só fala o seguinte, olha, você, empregado e empregador, vocês conversem para ver como que vai ficar aí o ressarcimento das despesas. E aí a gente já sabe que, né, é meio complicado que a gente não tem uma conversa em igualdade empregador e empregado. No fim, quem vai pagar a conta de luz aí nesses meses de home office com o computador ligado o tempo todo e sei lá mais o que, vai ser o empregado, para ser bem sincera. Mas é uma questão aí que a Justiça do Trabalho caberá, a Justiça do Trabalho discutir, enfim, ver como que vai ficar. Muito bom, Carol. Estamos recebendo aqui várias contribuições. Tem aqui o pessoal falando, Carol arrasa, a Fernanda dizendo advogada linda e competente. Muito bom, sucesso total, total. O Igor, nosso querido amigo, as férias agendadas serão adiantadas e depois saírem de férias só daqui a um ano, é isso? Então, Igor, exatamente. No fundo, o empregador acaba, enfim, detendo esse poder de gestão, né? Tá bem. Daí a Marilu aqui dizendo, acorda sempre história do lado mais fraco. O que é interessante também, cara, é o seguinte, eu não sei... O governo colocou, né, um estado de calamidade pública, né, instaurou o estado de calamidade pública como... E esse é um recurso jurídico, vamos dizer assim, para, em outras palavras, dizer, olha, nós podemos fazer coisas que a gente não podia fazer outrora, né? Realmente nós estamos num estado de emergência social muito violento, né? E é importante a gente ter recursos em estados em momentos como esse, para o Estado ter um mínimo de flexibilidade para a gente correr e atender a nossa população, né? Nós vamos tratar um pouco agora dessa coisa da renda mínima, mas, enfim, aqui em Osasco, por exemplo, nós estamos assistindo uma série de ações emergenciais do prefeito. Eu estou também dialogando um pouco aqui, porque eu acho que a prefeitura rola no governo federal tem o gabinete do ódio, né?
Acho que aqui, eu até sei o nome, mas não vou dizer o nome de ninguém. Mas eles acompanham a nossa live também. Um beijo enorme, tudo certo. Nós não vamos parar de falar nada, meus queridos, está tudo bem. O ponto é, o Estado pode emergencialmente se utilizar de recursos para salvar a vida da nossa população. O que nós estamos defendendo agora? Nós precisamos de dois tipos de investimento, certo? Um para a gente salvar a vida do povo, do ponto de vista da saúde. Precisamos de respirador, leito, hospital de campanha, enfim, ações nesse sentido, e outras ações em torno da renda mínima. Porque existe uma falsa polêmica, né? Uma falsa polêmica na direita terraplanista, né? E também tem esquerda terraplanista também, tá, Carol? Assim, essa esquerda existe e é um negócio, assim, muito louco, né? Como se os empresários fossem todos grandes burgueses, milionários, que simplesmente Sim. explorassem a mais-valia do povo. E a gente sabe que é muita gente lutando para trazer pão para a mesa do seu dia a dia. Portanto, assim, como é que essa medida emergencial foi aprovada no Congresso Nacional, depois no Senado? Só está faltando o bolsomico. Estou falando aqui para o povo aqui que está acompanhando a gente da prefeitura também, que são bolsonaristas. Peçam para o presidente que vocês ajudaram a eleger assinar, porque existe uma falsa polêmica, né? Nós precisamos de renda básica para atender a vida do nosso povo. As pessoas estão começando a ficar sem nada. Você viu notícias sobre isso também? Como é que você avalia isso aí, Carol? Então, Gustavo, isso tá uma loucura. Eu acho que de 10 pessoas que me ligam hoje no escritório, 8 é para perguntar disso. E realmente eu não sei por que o Bolsonaro ainda não assinou, sinceramente. Mas assim, eu vou falar o básico aqui para todo e o mais importante para que todo mundo possa compreender, tá? Isso é um benefício destinado ao trabalhador informal, tá? Que é aquele que não tem emprego, não é servidor público, tá? Maior de 18 anos. Porém, é importantíssimo mencionar a questão da renda, tá? Porque a renda per capita por pessoa, entendeu? Ela vai ter que ser até meio salário mínimo ou 2.000 e pouquinho. Eu não lembro agora o máximo do grupo familiar. Acho que é 2.700, 2.800. Alguma coisa assim. Então, isso vai ser um critério objetivo, né, aplicado aí pela Previdência Social, certo? Pessoas que estão inscritas no CAD único ou que recebem o Bolsa Família têm prioridade para começar a receber essa renda. Perfeito. Tá? Quem recebe o LOAS, tá? Popularmente falando LOAS, o LOAS ele tem a proposta aí de ser adiantado, tá? Por que adiantado o seu recebimento? Porque o LOAS depende de perícia social. Como nós não podemos ter contato físico, o pessoal aí que está pedindo LOAS, o INSS vai dar uma analisada por cima, no meu entendimento, e vai destinar essa renda, tá? Uhum. Além disso, gente, além de ter esse critério objetivo, não ter emprego formal, a renda per capita ser, né, meio salário mínimo por pessoa que vai receber, a renda total da família, ou meio salário mínimo, ou a renda total da família, do grupo familiar, que mora junto, tem que ser acho que 2.000 e pouquinho, eu não lembro agora do valor exato, tá? Ou a mulher, eu chamo a atenção por uma questão mega importante que a lei fala, que a mulher, que é aquela que provém a família, né, que é o chefe de família, ela poderá acumular aí dois benefícios, né, o R$ 1.200. Agora, gente, o engraçado é que ficou muito vago. Como que eu vou provar que eu sou chefe de família? Não sei como que eu faço essa prova. Não sei, de verdade. Se alguém aí souber como que você faz a prova que uma mulher é chefe de família, me fala, porque eu não sei. Então, a lei, ela é muito, muito vaga. A lei não fala como que esse dinheiro vai chegar na mão do povo, entendeu? Então, o mais importante que essa lei será assinada o mais breve possível é ter o decreto, gente. Porque essa lei, ela é extremamente vaga. Ela deixa margem para muita dúvida. E essa margem para muita dúvida, se ela não for devidamente regulamentada por decreto, nós vamos abrir margem para duas coisas. Uma, ou ninguém vai receber nada, porque vai ter uma chuva de negativas de benefício. Duas, ou gente vai receber e não deveria estar recebendo. Entendeu? E aí que vai causar mais problemas ainda. Tá? Então, gente, o renda básica é isso. A lei não está em vigor ainda.
tudo que eu tô falando aqui para vocês é muito geral. Eu tô falando essas coisas gerais porque a lei é ampla. Se vocês pegarem o texto da lei, vocês vão ficar com uma tremenda dúvida. A lei fala que você tem que preencher, alguns requisitos são cumulativos, que é esses que eu falei, tá? E tem outros requisitos que você tem que preencher, um deles, que é ou ser MEI, não ter rendimentos acima de 28 mil tributáveis no ano de 2018, ser contribuinte individual ou facultativo da Previdência. Aí você chama outra questão, mas eu preciso ser segurado da Previdência, basta eu ter feito uma contribuição X em tal momento que já basta? Não sei, a lei não fala disso, entendeu? Então tá todo mundo desesperado. Entendi. Você tem recebido ligações das pessoas para conseguirem ter acesso a esse benefício? O que você tem sentido assim? O empresariado também, porque, por exemplo, tá? O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos? Eu não tô nem recorrendo. Aqui a Marilu escreve, olha, na Venezuela o governo pagará os salários dos funcionários privados e proibiu demissões. O que falta no Brasil para que seja feita a mesma coisa. Bom, a Venezuela vai fazer isso. O Trump, que é dos Estados Unidos, é outro espectro ideológico, né, de campo ideológico, está fazendo o quê? A renda básica universal. Por que a renda, assim, por que é universal? Porque, por exemplo, o empresariado que está pagando a conta do seu empregado, mas não está conseguindo ter o seu faturamento, né, poderia se utilizar da renda básica como benefício do governo para complementar o salário que ele paga, por exemplo. O Trump sabe disso. Quando ele propõe a renda básica universal, ele quer propor para salvar, de um lado, o empregado e também do outro lado, o empregador. Né, eu vi aqui muita gente falando, pô, mas são várias as dúvidas aqui. E eu também vi alguns debates, esses dias vi o Armínio Fraga falando, depois o Ciro Gomes, como é que nessa situação de emergência a gente também constrói saídas de emergência. Que sentido? Sem dúvida alguma, nós não vamos ter como agora fazer uma fiscalização tão forte, né, para o recebimento desses benefícios. Né? E talvez seja o caso, assim, gente, olha, faz uma lei aí também que se pegar fazendo esquema, olha, vai prender, vai fazer o diabo depois. Mas, assim, nós precisamos de alguma ação emergencial, porque, olha, nós estamos na terceira semana de confinamento, segunda, né? Ou não? Nossa, eu nem sei, para mim faz um ano que eu tô em casa. Você trabalha de casa. Eu acho que eu tô indo para a terceira, mais ou menos, 2h30, mais ou menos, e assim... E quem não tem condição, gente? Quem trabalha com venda no dia a dia, e daí o Bolsonaro põe faz essa sacanagem de botar essa crise, aliás, de botar essa questão como se fosse um problema de quem está defendendo a saúde pública, mas no fundo ele precisa sancionar rápido, na minha opinião, Carol, ainda que de qualquer jeito, porque as pessoas estão começando a ficar desesperadas. Não sei se eu estou viajando aqui. Como é que... Com certeza. Gustavo, eu estava anotando algumas perguntas aqui sobre o CAD único, tá? Ele é um requisito, sim, tá? A pessoa tem que ter cadastro no CAD único, tá? Mas vai facilitar o recebimento, inclusive, do benefício. Mas aquelas pessoas que não têm cadastro, tá? No CAD único, ela vai fazer uma declaração de renda sob pena de crime, enfim, tá? Então, quem tem cadastro no CAD único, obviamente, vai ser bem mais fácil. E quem não tem, vai fazer essa declaração. Eu vi outra pessoa perguntando em relação, eu não sou contribuinte da Previdência, vou receber? Pela lei, aparentemente não. Entendeu? Então, aí não, é uma grande dúvida, tá? Inclusive, eu vejo várias lives de previdenciaristas, de pessoas, enfim, professores, estudiosos, tá aí uma dúvida, entendeu? Não, tá certo. Algo muito temeroso de responder. Né? Vamos ver aí como que vai ficar. Uma coisa importante, para quem já recebe o benefício da Previdência, não vai poder acumular os benefícios, tá? Então, exceto Bolsa Família. Aí, ok. Mas quem recebe qualquer outro benefício da Previdência não vai poder
acumular com a renda mínima. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui mais questões. A Gesis Wanda aqui mandando corações pra gente. O Teatro Mágico aqui também entrou. Maravilha. Se não tiver questões, eu tenho algumas aqui. Queria te perguntar, Carol. Queria te perguntar também o seguinte. Como é que estão? O que você tem sentido? Quem que tem te procurado? Mais os empresários, os empregadores ou trabalhadores? O que você tem sentido nesse momento, assim? Olha, ambos, viu? Empresário está bem desesperado. Inclusive, acabei de ler aqui um comentário do Falcão Fagner, que ele falou, Carol, nessa questão, creio que é melhor pagarmos essa conta do que eu perder meu emprego e ter que pagar integral. Não, realmente, gente, é óbvio, entendeu? Já viu aquela frase dos males o menor? Lógico, eu tô falando, que vocês têm que entender, assim, a minha análise é jurídica, tá? Então, eu falo que existe um decreto, tá? Que diz que neste momento, né, de calamidade pública, estado de emergência, quem tem que pagar a conta é o Estado. No Estado, quando eu falo, não estou me referindo ao Estado de São Paulo, estou me referindo ao país, tá? Ele tem que sim colocar dinheiro, né, na economia e pagar essa conta integralmente em tese, entendeu? Então, assim, lógico que isso abre margem para outras discussões econômicas, políticas, sociais, etc. Entendeu? Mas assim, o que a lei diz é isso, tá, gente? Mas é lógico que aqui nós entendemos que muitas vezes a gente acaba... a gente volta numa questão mais sociológica do que jurídica, né? Então, eu não vou entrar nesse mérito. Só uma coisa também aqui, a Tassiana falou, pior que o JM, eu não sei se JM é o Bolsonaro, fica com o discurso de que as pessoas têm que voltar para as ruas para ter o que comer. Como se isso fosse única e exclusivamente responsabilidade do indivíduo. Corretíssima. Tirando o governo da jogada. Exato. Exato, né? Inclusive ele está colocando muitas vidas de pessoas em risco, né? Isso caberia até uma ação popular, se você for analisar em tese. Sim. Sim. E o caso também, que a gente estava falando um pouco da medida para as mulheres, né? Assim, o que a gente observa também no Brasil, Carol, são, para além, são organizações familiares muito distintas das que, por exemplo, o bolsonarismo vai dizer que é o comum, né? Então, por exemplo, é muito comum você ter avós que moram sozinhas com 2 crianças, né, e que criam seus netos. Muito comum você ter uma madrinha cuidando de 2, 3 afilhados e fazendo a formação dessas crianças, né? O que é um dado factual é que as mulheres é que acabam segurando a barra, as mulheres é que seguram a onda, né? Então, é muito comum a gente ter situações no Brasil onde as organizações familiares não são um homem, uma mulher e os filhos, e sim, na sua enorme maioria das vezes, as mulheres que se responsabilizam por essas crianças. Eu me lembro que acompanhei um projeto, inclusive, de reforma agrária, e parte desse projeto era justamente assegurar que a escritura das terras ficasse no nome das mulheres e não dos homens, porque as mulheres se responsabilizavam, em sua enorme maioria, pelos filhos, exatamente, e os homens não faziam isso. Aqui a Deise cumprimentando o Vando Gildo, que também é um artista da cidade. Pô, vou até falar um pouco sobre isso, e você pode nos ajudar também. Os artistas estão muito preocupados, né, com esse momento, e com razão, né, porque na sua maioria das vezes, né, os artistas têm como seu ganha-pão a sua ação ali na hora, momentânea, né? A gente ganha por cachê, né, na enorme maioria das vezes. E daí eu vi o secretário de Cultura do governo do estado lançando uma ação. Claro que qualquer ação é importante, é importante que se tenha um olhar para a classe cultural e artística. Mas
a ação que ele lançava era de linhas de financiamento de crédito. O que, assim, pode até funcionar para quem tem um modelo de comércio, um modelo econômico com mais seguridade, né? Como é que eu posso exemplificar isso? Poxa, eu estou produzindo um produto aqui que muitas vezes as empresas já até compraram esse produto, mas vão me pagar daqui 4 meses, eu vou entregar esse produto lá na frente, e daí eu tenho uma linha de crédito para conseguir fazer a produção desse produto agora, tá ótimo, né? Tá tudo com início, meio e fim. O artista, a questão não é empréstimo, inclusive, para ele comprar matéria-prima. A gente lida com bens intangíveis, bens imateriais. Por isso que eu gostaria de reforçar a necessária... o Bolsonaro precisa assinar desesperadamente essa lei da renda mínima para as pessoas. E isso tem que vir para os nossos artistas também, né? Vale a pena dizer, gente, tem que ter iniciativa em âmbito do governo federal, que tem mais força, tem mais poder no Brasil, é verdade. Tem que ter iniciativa em âmbito do governo federal, estadual e municipal. O prefeito de Salvador já começou com a renda mínima, não ficou esperando e fazendo live e fazendo graça. Ele já começou a salvar o seu povo, né? Então nós precisamos disso desesperadamente. Não, realmente, a situação tá bem crítica. A empresa também, olha, o primeiro a me procurar foi o empresário, tá? Principalmente restaurante, porque é uma situação complexa. Os empregados começaram a me procurar agora, porque depois da MP que as empresas começaram a tomar as medidas, entendeu? Então, todo mundo de férias coletivas, banco de horas. Esse banco de horas vai ser meio que infinito, né? Ainda, pelo menos a lei limitou, né? Que é 2 horas diárias só que a pessoa vai poder compensar aí. Enfim, gente. E fala um pouco pra gente disso do banco de horas, que eu acho que é uma coisa que está todo mundo vivendo agora, né? O que é exatamente isso? A empresa pode restringir o horário de trabalho por até quanto tempo? Não, por exemplo, a empresa vai falar assim, olha, vamos reduzir aqui a jornada, não sei, para 4 horas diárias, não sei, um exemplo, tá? Sendo que pela lei são 8 horas diárias, tá? Isso. E vai ficar faltando 4. Mas essas 4 horas depois você compensa. Porém, o pagamento continua sendo devido, tá, gente? Isso. Essas 4 horas depois você compensa. Então, concorda que você vai ficar devendo 4 horas para o seu empregador? Um exemplo aqui, tá? Só, gente, pode ser 4, 5, 1, não sei, tá? Então, isso diariamente, você vai acumulando. Hoje 4, amanhã 8, por aí vai. Né? Até você formar o que nós chamamos de banco de horas. Vai ficar uns X horas, que depois o empregador, né, quando tudo isso passar, vai falar assim, olha, você está me devendo aí 60 horas de trabalho, agora você compensa. Claro. Você imagina, é muita hora, né? Então, eu não sei, eu posso afirmar que viveremos tempos sombrios aí não somente durante a pandemia, mas após a pandemia também. A Justiça do Trabalho, os juízes do trabalho já estão sinalizando de que vai explodir muitas ações trabalhistas. Tem empregados já sendo dispensados e já assim, olha, não vou pagar as verbas decisórias, cada um por si, Deus por todos. Isso está acontecendo bastante. Por isso que eu concordo com você. Ainda que porcamente, essa lei tem que ser aprovada o mais rápido possível. E o decreto, que é o decreto que realmente vai falar como que esse dinheiro vai chegar na mão do povo, ele ainda tem que ser assim para ontem, né? Urgente. Sem dúvida alguma. E claro, o governo também precisa pensar em ações que salvem... porque acredito que parte dos empregadores tem uma situação muito distinta, né? Você tem gente da produção que mexe com uma quantidade de funcionalismo que me dá até desespero só de imaginar, né? Assim, eu acredito que o governo tenha que ter saídas, inclusive um plano de emergência para cada setor que tem um comportamento muito distinto, né? E claro, né? Claro, até agora o único setor que foi salvo é o setor que mais ganha dinheiro, mais lucra, vai sair dessa pandemia tudo certo e nós vamos ficar tudo ababacado, né? Que é o setor rentista, o setor financeiro. Inclusive na cidade de Osasco a gente tem
uma empresa enorme que é o Banco Bradesco, né? Enfim, eu trabalhei lá, meu pai também, meus dois irmãos, estudei na Fundação Bradesco, mas é evidente que empresas como o Banco Bradesco vão precisar se responsabilizar nesse processo de reconstrução do país claro, né? E são empresas que precisam contribuir com a nossa reconstrução. E por hora o governo Bolsonaro já liberou, aqui a Marilu falando 1,2 tri para salvar os bancos. A Marilu presentíssima aqui nessa live. Quando eu falei aí que teve um rapaz que falou assim que ele prefere pagar a conta do que ficar sem emprego, de fato, o que eu quero dizer é que, infelizmente, em virtude dessas políticas públicas, sim, falhas, né? A gente acaba tendo esse pensamento, né? Não tá errado, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim. Só que nós deveríamos, assim, lógico, tem que resolver o problema, de algum jeito tem que levar o alimento ali para minha casa, só que a pessoa tem que ter na consciência dela, tá? Que o governo federal poderia muito bem adotar medidas diferentes para o microempreendedor, para a pequena empresa, porque quem vai quebrar é a pequena empresa, é o comércio do bairro. Empresa grande não vai quebrar, tá? Então, assim, o governo poderia adotar medidas diferentes de acordo com as empresas, de acordo com o microempreendedor, o pequeno empreendedor, enfim. O governo poderia dar uma isenção fiscal aí para as empresas melhor do que está dando. Também está dando uma migalha, tá? Eu não entendo nada de direito tributário, mas eu acho que você não precisa ser especialista para ver o que ele está dando é migalha. Entendeu? Então, só para esclarecer esse ponto, tá? Para vocês terem uma noção, tá? De que o que o governo está dando, no momento, não é um presente para ninguém, tá bom? Nem mesmo para o empregador, tá? Então, só para elucidar, para todo mundo ter isso em mente. Lógico que agora a gente não vai ficar preocupando com isso, mas só para levar o conhecimento para as pessoas mesmo. Não, é importante você dizer isso. A Alemanha está gastando 17% do seu PIB na reconstrução do país. A proposta do governo Bolsonaro é gastar 2%. A minha sensação... Diga, Carol. Não, é que eu vi um comentário aqui do Cauê. Cauê também é advogado, meu amigo. Ele lembrou legal. Uma coisa legal. O Itaú e o Bradesco batem recorde de lucro todo ano e esse ano eles bateram novamente. Né? Bateram não vou falar com o quê, porque senão é muito assunto. Mas Cauê tem razão. Bradesco e Itaú bateram recorde de lucro esse ano. Pois, a minha sensação até, Carol, é o seguinte, que a gente tinha um arremedo social de Estado e sociedade que vivia em conflito. Ora, era administrado por gestões que olhavam mais para o social, daí ora a gente queria um Estado que interferisse menos na economia, mas ao mesmo tempo com um pouco um descrédito, né, no fato da economia não crescer, e às vezes esse descrédito alimentar um sentimento individual e pessoal de que a economia não cresce porque tem algum irmão nosso sendo beneficiado e eu não. Agora, nós simplesmente caminhamos assim para o abismo social. Eu não quero ser muito alarmista, mas assim, um crash econômico de ordem mundial, gente. Outro dia uma revista deu que o Brasil poderia crescer somente 0,2 pontos. Não, gente, nós estamos falando em decréscimo, talvez de até 10 pontos. Né? Assim, é um troço que a gente nunca viu no mundo e na vida. Eu estou dizendo isso tudo porque talvez agora sim seja o momento da gente repensar a própria ideia de Estado. Né? Assim, e claro, não estou aqui falando que nós vamos tudo pegar as armas e vamos fazer a revolução socialista. Não é isso. Mas assim, será que já não chegou a hora da gente acabar com a mamata, como diria o Bolsonaro? Vou falar uma mamata aqui. O Brasil paga super salários, inclusive no Poder Judiciário. Você, advogada jovem, inteligente, sabe muito bem disso. Tem juiz recebendo 70 mil, 80 mil, 100 mil. É teto, tem que ter teto e pronto. Não dá para ter uma legislação que, para mim,
para os outros é uma coisa, para mim é outra. Tem que ter teto e ponto. Né? Como é que nós vamos taxar as grandes fortunas? A Deise aqui falando com razão. Nós precisamos desesperadamente taxar as grandes fortunas, taxar as grandes empresas e ter taxação de herança. Que na França é 50%, nos Estados Unidos é 40%, no Brasil é 4%. Né? Enfim, como é que... E a Fernanda Prada aqui dizendo, ó, eu topo fazer a revolução socialista, hein? Já tá me chamando de recuado aqui. Mas, enfim, a minha sensação é que nós vamos ter que repensar esse nosso Estado e arrumar saídas rapidamente. De fato. Mas acho que deu para esclarecer bem a questão trabalhista, previdenciária. Tá? Não, maravilha. Olha, aqui a gente tem os comentários, né? Acabar com esses altos salários, aqui a Rê comentando, enfim, Marilu também. Olha, estamos caminhando para o final da nossa live. Queria te agradecer enormemente por ter aceito esse convite. Acho que a gente pode falar mais, conversar mais. Se você animar, a gente pode fazer uma outra conversa. A gente pode fazer uma outra conversa semana que vem, tendo mais novidades. Foi maravilhoso esse bate-papo e muito bacana a tua presença conosco, sempre também esclarecendo num papel de advogada, mas também sem se furtando a estar colocando as suas posições de forma tranquila e transparente. Olha, o Cauê de novo contribuindo aqui. Ele falou assim, ó, o Tribunal de Justiça do Ceará concedeu gratificação de 15% de prejuízo, é verdade. Em plena época de pandemia. Caraca! Absurdo. Absurdo. Enfim, gente, disso... Será que paralisou para vocês também aí, gente? Porque aqui para mim paralisou. A Carol... Gente, talvez tenha paralisado para vocês também. Paralisou para mim, a gente caminha pro... Tá bem? Opa, ela saiu? Saiu? Tá bem, eu vou chamar a Carol de novo aqui para ela fazer uma saudação final pra gente. Acho que a internet dela caiu. Mas, bom, de qualquer modo, gente, vamos finalizar. Se eu não achar ela aqui daqui em alguns segundos, eu vou finalizar por hoje. Muito bacana a participação de todos e todas. Nós estamos aqui procurando, no meu pessoal, fazer debates mais gerais do que acontecendo no país e também mais debates do que vem acontecendo na nossa cidade, tá bem? Estamos aqui insistindo sempre na necessidade da gente construir mais unidade, organização, para exigir um plano de emergência dos poderes nacional, estadual e local. Um beijo para todos vocês. Um beijo para o gabinete do ódio da Prefeitura de Osasco. Se tiver aí, não tem... Olha, pode vir quente que eu tô fervendo, meus queridos, tá bem? Tá tranquilo. Sem nome e sobrenome já. Não tem problema nenhum. Nós não vamos parar de falar nada, nós vamos para cima, tá bem? Então, deixa eu ver aqui se Carol entrou. Se não entrou...